Seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Muito bom dia, assim que está aí em casa. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs e como é bom estarmos juntos em família, é sempre muito bom. Hoje o nosso tema é sobre, como pode ver aqui a imagem que está na nossa mesa, sobre São José. São José, um pai justo e silencioso, em que tenho aqui a Ana Paula Lemos, consultora de comunicação estratégica. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada programa. pelo vosso convite. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre São José, vamos fazer um momento de oração em que eu o convido a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Vamos rezar todos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E neste momento queremos colocar aqui aos pés de São José a sua vida, o seu coração, todas as suas intenções neste ano ainda de São José, que está quase a chegar ao fim, mas ainda não chegou. Então, que nós possamos pedir a sua intercessão sobre todos nós e rezemos todos juntos uma oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, Rogai por rogai nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ana Paula, normalmente quem vem aqui ao nosso programa, nós sempre pedimos para que faça uma breve apresentação. Para quem está lá em casa, quem é Ana Paula? Quem sou eu pessoalmente, profissionalmente? Bom, sou católica, Sim. fui durante muitos anos jornalista, durante 23 anos. Depois, gradualmente, fui deixando o jornalismo, fundei uma associação cultural europeia, que foi assim o grande projeto que eu desejei sempre fazer. Embora tivesse nascido em África e regressando a Portugal depois da descolonização portuguesa, a cultura europeia sempre foi um tema que me interessou muito e, portanto, eu, 20 anos depois de jornalismo, decidi ir deixando o jornalismo paulatinamente e dediquei-me à fundação dessa associação. Depois, essa associação é muito interessante porque me deu a conhecer a comunicação digital. Precisei muito dessa ferramenta para divulgá-la, para trabalhar os seus conteúdos e passei a dedicar-me exclusivamente à estratégia. Pensar as estratégias, gestão de redes e, portanto, esse é o meu universo atual. Ana, quais as razões que a levam a dedicar-se ao jornalismo e religiões, chegando mesmo a publicar recentemente um livro sobre São José, que acabámos de ler na oração? Sim, bom, o jornalismo de religiões vem como uma pós-graduação, quer dizer, nasceu na minha vida quando eu estudei. Sim. Fiz uma pós-graduação de jornalismo e religiões na Católica e a partir daí comecei a dedicar-me a este tema e São José nasce no momento em que eu me consagro num projeto de virgindade à Fraternidade de São José da Comunhão e Libertação. E, portanto, São José começa a fazer realmente parte integrante da minha existência. Eu quero conhecê-lo melhor, quis conhecê-lo melhor e senti que o desafio neste ano de São José Sim. era confessar, era falar dele. Mas, entretanto, a Porto Editora convidou-me para eu fazer uma coleção de santos, de vários santos. E começava com Santo António, Santa Rita de Cássia. E eu, em conversa com a editora, propus-lhe que começássemos antes com São José, porque estávamos no ano de São José e talvez fosse mais interessante começar com ele. E assim foi. Eles aceitaram a proposta e eu comecei a estudar São José de maneira a torná-lo, enfim, a torná-lo uma personagem de que fosse conhecido pela maioria das pessoas. Sim. E isso ocupou-me quase um ano e, entretanto, nasceu agora o livro há pouco tempo.
É uma grande defensora do direito à vida, esteve também envolvida na caminhada pela vida. O que a leva a dedicar-se a esta causa tão nobre? Bom, a vida, a questão da vida e a agenda da vida é uma agenda civilizacional, antes de ser política e muito antes de ser religiosa, não é? Sim. Eu acho que nós estamos num momento civilizacional que ou somos capazes de defender o depósito da nossa identidade, ou então as coisas vão complicar-se muito. E a questão da vida, para mim, é central. Sim. É um problema mesmo de civilizacional, de raízes de cosmovidência, porque eu entendo que nós vivemos um tempo onde a vida pode ser um pretexto para nós construirmos um mundo sem Deus. Sim. E quando eu percebi isso claramente, quando eu percebi que a questão do aborto, a questão da eutanásia, depois as ideologias de género e tudo o que vem atrás, era uma agenda, e essa agenda tinha como objetivo essencial retirar Deus da vida dos homens, eu percebi que a vida era um tema civilizacional antes de qualquer outro tema. Por isso, tornei-me voluntária da Federação pela Vida. Na altura havia todo um trabalho a fazer na área da comunicação e eu coloquei o meu saber de 20 e tal anos de jornalismo ao serviço da Federação e, portanto, estou em tudo o que a Federação e a missão da Federação é a defesa da vida, desde o seu início, até o seu desde a término. concepção até à morte natural. Fala-nos então de São José enquanto pai amado, pai de ternura, pai de obediência, pai no acolhimento. Bom, São José é uma figura, antes de tipificarmos São José, São José é das figuras mais extraordinárias do cristianismo. E é fácil nós apaixonarmos por São José e é fácil nós termos uma relação com São José, porque, de facto, se pensarmos um pouco, essa figura que dá corpo, não é, ao cristianismo e que foi durante tanto tempo relegada para um segundo plano, é absolutamente decisiva na história. Sim. É absolutamente decisiva na história do cristianismo, na história da salvação. E ele tem, de facto, esses atributos como tem muitos outros. Mas esses atributos de São José são muito construídos à base do pouco que nós percebemos em discurso indireto que os evangelhos nos deixam. Em bom rigor, São José nunca disse uma palavra. Sim. Conhecemos-lo indiretamente através daquilo que os evangelhos, sobretudo de Mateus e de Lucas, nos deixaram, mas sempre dito por terceiros. Ora, é nessa relação com aquilo que terceiros nos disseram e deixaram que nós vamos entendendo quais são os atributos de São José. Não é? Um pai amado, sim, quer dizer, como é possível ser-se pai legal de Jesus, ou putativo, como lhe quisermos chamar, e não ter tido uma vida profundamente íntima com Jesus. Como terá, quer dizer, tudo isto faz parte de uma construção espiritual que nós podemos fazer, não é? Olhando para a Sagrada Família e pensando qual foi o posicionamento de José neste contexto histórico, salvífico, evangélico, espiritual, e percebemos a relação, quer dizer, porque, vamos lá ver, pensar em São José sem pensarmos em Jesus e pensarmos em Jesus sem pensar em São José, alguma coisa aqui fica por preencher. Portanto, é preciso preencher este todo, não é? São José é um pai amado, sim. Bom, quer dizer, São José, antes de mais, foi um obediente, não é? Foi um homem que soube preencher um silêncio total, que soube preencher aquilo que eu designo como uma música calada, não é? E a partir daí ele próprio foi desenvolvendo no mistério, não é? Foi desenvolvendo as suas próprias competências, não é? Estando ao lado de Maria, na relação com Deus, e tocando Jesus, porque afinal São José era um judeu do seu tempo,
Aquela apresentação que a história, no princípio dos séculos do cristianismo, nos deixa, que é muito simbólica, mas que não é real. Hoje sabemos que não é real. São José casou novo, era um judeu do seu tempo, trabalhava, tinha que trabalhar para sustentar a Sagrada Família, para sustentar a sua família, educou Jesus, não é? Sim. Levou a todas quer dizer, levou ao templo, não é? Deu-lhe a conhecer o pai, ensinou a rezar, e portanto há todo aqui um conjunto de competências que nós tipificamos como um pai obediente, um pai amado, não é? Mas tudo isto é uma natureza muito psicológica, e eu gostava muito que as pessoas dessem um passo um bocadinho adiante nisto, não é? Que era perceber São José na nossa profunda humanidade. E São José é essa figura da história de salvação que nos poderá ajudar muito a descobrirmos, olhando para ele e percebendo o que foi a sua vida e como é que ele se relacionou com o mistério e o que é que ele entendeu do mistério, como é que ele se deu ao mistério, ajuda-nos muito a perceber a encarnação. Também se fala que São José é um pai criativo. Porquê dizer que São José era um pai criativo? Sim, eu aqui no livro foco muito a questão de São José como um pai criativo. Porquê? Porque há um momento da história, sobretudo os primeiros séculos, onde era preciso trabalhar do ponto de vista da representação, o dogma da virgindade de Maria. Portanto, São José é colocado sempre ao lado, e é colocado ao lado como um homem velho, que era mais fácil, não é, para entender-se o dogma de Maria na sua profundidade, ponto São José sempre um homem velho, um homem sem força. Sim. Ora, se nós pensarmos na história da salvação, como é que é possível que não pensemos na criatividade de José? Como é que José resolve o momento em que Deus lhe diz: José, aceita Maria como tua esposa? Ele está perante um acontecimento absolutamente extraordinário da sua vida, não é? Ele terá necessitado de uma profunda criatividade para resolver este problema, não é? Quando ele de repente se vê em fuga para o Egito com Jesus, quando ele está perante a radicalidade da vida que todos nós temos, o medo, a incapacidade de resolver problemas do dia a dia, quer dizer, ele teve que ser profundamente criativo. Como é que ele resolveu a radicalidade daquilo que lhe foi proposto? Não é? Não foi seguramente com pouca criatividade. Exatamente, não pode ter sido, não é? Porque ele teve acesso, ele teve acesso a um acontecimento que a nós já nos foi falado, mas que ele foi falado em primeiro lugar. Não é? Ele acompanhou esse momento. Ele teve que ser muito criativo. Sim. Não é? Ainda por cima, ele nunca teve... a vida dele nunca foi serena, tal como a vida de Jesus ou Maria, não é? Mas, quer dizer, ele pegava em Maria... Por exemplo, o nascimento de Jesus... Pois. Não é? Como é que ele esteve neste acontecimento? Exatamente. Ele teve que ser muito... Para além de ser um homem inteligentíssimo, que não podia deixar de ser... Como é que ele agiu? Não é? Era só ele e Maria. Ele teve que responder a várias dinâmicas. Sim. Não é? Como de repente um marido, não é? De uma pessoa que de repente tem que ir a correr para o hospital, não é? Como é que faz isto? Sim. Se está num sítio um bocadinho complicado, vai ter que recorrer às suas capacidades. Sim. E, portanto, eu acho que São José foi um homem profundamente criativo, profundamente criativo. Uma das características de São José é o trabalho, e isso em muitos documentos da Igreja é muito citado, essa questão de São José ser uma pessoa muito trabalhadora. Comenta esta questão dele ser esse homem trabalhador. Sim, e é esse facto, desde o primeiro dia abordado, que também nos leva a ver São José como um jovem, não é? Sim, porque São José está na história da encarnação como o homem comum. Sim.
que apesar de ter grandes desafios, não deixa de ser um homem comum. O trabalho é parte integrante do homem comum. Que trabalho é que ele tinha? Um trabalho do seu tempo? Quer dizer, ele era o carpinteiro. Os evangelhos deixam essa categoria profissional. São José era o carpinteiro. Tu és Jesus, filho do carpinteiro? Bom, portanto, sim, a tipificação da sua categoria profissional está lá. E nós, a partir daí, fazemos uma construção. Sim, ele é o exemplo do trabalhador, ele é o exemplo porque São José, nós estamos a falar de uma pessoa muito especial, e, portanto, o trabalho na vida dele deve ter sido, não pode deixar de ter sido uma atividade muito consistente, como a atividade profissional de todos nós. Com certeza. Não é? Sem a qual ele não daria de comer à sua mulher e ao seu filho. Era o que lhe permitia viver com dignidade. Exatamente. E dar dignidade à sua família. Sim. E nessa medida eu gostava muito de chamar a atenção para para a representação que São José pode ter exatamente na dignidade do mundo do trabalho. E Santa Teresa de Jesus ensinou-nos uma coisa que eu também convido as pessoas a pensarem e sobretudo a praticarem. Quer dizer, não há momento nenhum das nossas vidas, como na vida de Jesus, que São José não esteve. Ele está. Sim. Ora, ele estando, ele é de facto aquela figura paternal que nos pode sustentar muito. E não nos sustenta só do ponto de vista material. Santa Teresa de Jesus, para fazer os seus conventos e as suas fundações de todos os Carmelos, ela diz que contou sempre com São José. E sempre que estava aflita, São José valeu. Eu tenho muita gente à minha volta que testemunha isso. Que testemunha e que segue muito. Aliás, o Papa Francisco fala disso, não é? Quando estou muito aflito, ponho um bilhetinho, não é? Debaixo da imagem de São José e entrego-lhe. Todos nós podemos fazer isto. Aliás, eu também faço isso juntamente com o meu marido. O São José acompanha-nos sempre desde o nosso namoro. Tem uma oração de São Francisco de Sales, a São José, que nós fazemos, e em todos os momentos de grande dificuldade ou de sofrimento ou de dúvida, sempre que colocamos a São José, as portas se abriram. É impressionante a força da intercessão de São José. É muito impressionante. Isso, e eu acho que é especialmente impressionante no mundo do trabalho. Sim. Aliás, aqui o livro tem várias devoções a São José, que eu não as conheço na totalidade, claro, mas, por exemplo, há uma tradição dos desempregados pedirem a São José que os ajude. Ai, que bonito. E há uma oração específica para o mundo do trabalho, para os desempregados. Sim, São José... não há nenhuma história de quem tenha recorrido a São José que São José não tenha falido. Sim, não há nenhuma. Qual a importância do papel de São José na sombra? Bom, sim, é aquilo que temos vindo a falar. Ele esteve sempre na sombra, em bom rigor. Não é? Isto é uma outra característica de São José que me fascina muito e que o Papa, agora com a encíclica, com a Carta Apostólica, com a Patris Corde, ele chama muita atenção, que é São José era um homem igual a todos nós e a única diferença em relação a nós é que ele viveu integralmente esse mistério e ajuda-nos nesse desafio. Portanto, ele esteve sempre na sombra. Sim. Não é? O que é que ele foi sempre um silencioso, ele esteve sempre na retaguarda, não é, desse grande acontecimento. Ele nunca se colocou à frente dos desígnios de Maria, de Jesus, com cuidado extremo, sempre, não é? O facto de ele ter estado na sombra ajudou muito a ajudar Maria, não é? A cumprir o seu desígnio e a ajudar a Jesus a crescer no seu desígnio. Nunca se impôs,
na história da salvação, ou pelo menos nós não temos esses... Tudo o que se disse dele, não há nada, não há nenhuma categoria psicológica que possamos dizer São José impôs em algum momento. Mesmo quando não gostou, mesmo quando não percebeu, mesmo quando se sentiu muito provavelmente angustiado, não consta na história que ele se tenha saído do seu lugar para dizer, não, este assunto agora é comigo. Não consta. O que terá sentido José quando ouviu as palavras: José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é que terá sentido José quando ouviu estas palavras? Eu acho que ele sentiu que o mundo se desabou, mas que nunca lhe faltou, quer dizer, que Nosso Senhor nunca deixou de estar com ele para o informar de que ele tinha que se levantar. Sim. E tinha que, com toda a coragem, colocar-se a caminho. Sim. Mas eu acredito que na sua profunda humanidade ele tenha tido momentos de muita dificuldade, sim, obviamente. Com certeza, é humano. Obviamente. O que é que simboliza também o silêncio neste momento em que ele ouve este apelo de Deus? Bom, eu penso que significa a total disponibilidade para ele ouvir Deus falar, porque Deus tem uma linguagem muito própria. Sim, onde há barulho, não há entendimento, não é? E portanto, eu estou certa, muito mais do que convencida, estou certa, que ele teve que se calar para ouvir de facto e para dar corpo a esse mistério que é silencioso. Sim. Que é silencioso. É muito bonito ouvir, porque São José é conhecido como o homem silencioso e nós sabemos que é no silêncio que se escuta Deus, então acredito que ele deveria ter no seu silêncio vários colóquios com Deus. Absolutamente. Isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Deve ter conversado muito com ele. Muito com ele. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Infelizmente está a ser um programa muito bonito aqui falarmos sobre São José, que é um pai tão amoroso e tão ternurento. Fique connosco para a segunda parte, para tomar um cafezinho e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa. Seja muito bem-vindo, assim que ligou a televisão neste momento. Hoje o nosso tema é sobre São José, um pai justo e silencioso, em que temos aqui a Ana Paula Lemos, que veio conversar sobre este tema belíssimo e inesgotável, porque já tivemos tantos programas sobre São José, mas há sempre tanto para falar sobre este santo. E eu quero começar esta segunda parte com uma frase do Papa Francisco, que está na sobrecapa do livro São José, um pai justo e silencioso, da Ana Paula Lemos, que diz assim: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Quero comentar esta frase de Papa Francisco. Sim, a Patris Cordis, esta carta apostólica do Papa Francisco, a dada altura tem uma introdução em que o Papa, vamos lá ver, isto nasce em plena pandemia. Sim. E em Itália, Itália neste momento estava debaixo do pior, dos piores índices pandémicos de toda a Europa e da própria história italiana. E o Papa chama a atenção que esta carta é também uma homenagem a todos aqueles que no silêncio salvavam vidas. Uhum. E a carta expressa exatamente
aquela massa de milhares e milhares e milhares de pessoas que defendia a vida no anonimato, não é? E é muito inspiradora, porque o Papa Francisco refere várias vezes esta dimensão anónima de todos os homens e de todas as mulheres que respondem à grandeza da vida, como fez São José, que respondem à grandeza da vida e que respondem a essa grandeza com confiança, bem firmes Sim. em Jesus e bem consistentes na doutrina e bem consistentes, bem suportados pela Igreja. E nessa medida eu acho que o Papa chama a atenção para isso. Para todos nós, no fundo. Sim, sim. É muito interessante. Eu depois, a primeira vez que li a Patris Cordis, trouxe comigo essa certeza de que todos nós, onde quer que possamos estar, contribuímos para a história da salvação, mesmo num esconderijo absoluto. Sim. Não é? E São José ajuda-nos muito nesse caminho. O que é que nos dizem os evangelhos acerca de São José? Pois, dizem-nos pouco, dizem-nos muito pouco, mas, dizem que São José foi o pai legal de Jesus, deu-lhe o nome, e dar o nome a Jesus não era propriamente alguma coisa despicienda. Sim. No contexto da cultura judaica. Diz-nos que São José era o pai legal de Jesus e, portanto, esposo de Maria. Diz-nos que São José, nos momentos cruciais da vida de Jesus, ou pelo menos até à sua vida pública, esteve sempre. Aliás, há textos, não só do Evangelho, mas há textos da tradição da Igreja que dizem que Jesus esteve presente na morte de São José, e portanto há aqui mas são os textos da tradição que nos dizem. Diz-nos que São José introduziu Jesus na vida pública, e diz-nos isto fundamentalmente. A devoção que existe a São José é muito grande e muito variada. Ele é padroeiro da Igreja, padroeiro da família, padroeiro dos pais de família, padroeiro da boa morte. Comente assim um bocadinho destas devoções. Porque ele como está sempre, então ele vai preenchendo todas as nossas pretensões, não é? Sim, ele é um pai de família pelo modelo, evidentemente. Sim, claro. Da Sagrada Família, e é engraçado que a modernidade tem apelado, os pais têm olhado muito para São José. Sim. Ele é padroeiro da Igreja, não é? Mas, quer dizer, isso desde 1870 que o Papa Pio IX declarou São José como o padroeiro da Igreja, num momento muito difícil. Eu posso ler, Pode. em que o Papa Pio IX diz o seguinte: e agora, nestes tempos tristíssimos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao Sumo Pontífice as suas súplicas e a dos fiéis por ele guiados, solicitando que se dignasse constituir São José patrono da Igreja Católica. Portanto, é muito interessante vermos, também agora, com a Carta Apostólica do Papa Francisco, como todos os papas, em momentos muito críticos da vida da Igreja, chamam São José. Portanto, ele de facto é o grande patrono
é o grande patrono da Igreja, de todos nós. A questão de ele ser patrono da boa morte tem a ver muito com a tradição que os santos nos legaram, não é? E os momentos em que todos eles, na morte, terão chamado por São José, e São José tranquilizou-os e os ajudou a caminhar. Portanto, são inúmeros os testemunhos. Sim, são inúmeros. As devoções, é muito interessante porque as devoções de São José no seio da Igreja foram crescendo à medida das provações da própria Igreja, não é? Nós, nos primeiros séculos, não havia de facto fortes tradições devocionais a São José. Claro que Santa Teresa de Jesus torna São José uma figura no seio da cristandade, uma figura decisiva. A partir daí, de facto, São José começa a ter uma maior visibilidade, sem dúvida, e depois no século XX muitos outros. Agora, repara uma coisa, São José é praticamente patrono de quase todos os institutos religiosos. É verdade. Não é? Eu não conheço nenhum instituto religioso que não tenha São José como patrono. As devoções, há momentos, sobretudo no século XVIII, no século XVII, elas foram crescendo, mas elas também se foram construindo. Não há um momento em que nós possamos dizer assim. Quando é que começou? Nasceram as devoções de São José. A tradição vai acrescentando, vai acrescentando. Depois há 2 ou 3 momentos, não é? Santa Teresa é um grande momento, depois os santos padres vão, eles próprios, convidando os fiéis a serem devotos de São José, nas suas cartas, nos seus decretos, nas suas encíclicas. Há toda uma história, mas São José também está muito ligado ao magistério da Igreja. Sim. Muito ligado. As devoções nascem muito do magistério da Igreja. Existem muitos documentos da Igreja que falam sobre São José, todos são importantes, mas peço que faça a referência a alguns, por favor. Eu faço a referência a este decreto do Papa Pio IX, sim, que constitui São José como o patrono da Igreja. Foi muito forte, porque a Igreja vivia momentos muito dramáticos, e é o primeiro convite universal, não é? À devoção a São José, até à devoção a São José e à constituição de São José como patrono, e depois destaca evidentemente a patricórdia do Papa Francisco, não é? Que também não é um momento diferente da história da Igreja, mas é um momento igualmente complexo. Vivemos uma pandemia e na altura, o ano passado, as coisas foram muito difíceis. E, portanto, destaco estes 2 documentos dos Papas. Desde o início do ano, nós temos tido aqui vários programas a falar sobre São José, mas creio que ninguém falou sobre a devoção a que está relacionada ao cordão de São José. Será que nos poderia falar sobre esta devoção? Sim. Essa devoção nasceu em 1600, na Bélgica, numa cidade chamada Anvers, mas essa cidade já tinha uma devoção a São José. Sim. Uma especial, no seio da cristandade e da Europa, ela já tinha uma especial devoção a São José. Mas uma irmã franciscana tinha um sofrimento muito grande com aquilo que na altura se chamava a doença da pedra, que é aquilo que nós hoje designamos como os cálculos biliares e os cálculos renais. E uma irmã franciscana, a Soror Isabel, sofria muito de pedras. Nós não sabemos se eram pedras nos rins, se eram pedras na vesícula, mas ela de facto tinha um grande sofrimento. E num momento de muito desespero, pediu a um sacerdote que lhe trouxesse um cordão, que benzesse esse cordão, e ela entregou esse cordão a São José e atou esse cordão à sua cintura. E pouco tempo depois de o ter feito, acabaram-se os males da pedra. Portanto, nós presumimos que ela terá resolvido o seu problema. E a partir daí, isso foi tão
foi tão divulgado e foi tão constatado na comunidade de Anvers que, a partir daí, começou a devoção ao cordão. Depois, esse cordão, mais tarde, ele começa a ter nas pontas 7 nós, que correspondem às 7 alegrias e tristezas de São José, que é uma outra devoção também cada vez mais desenvolvida, que no fundo é uma maneira muito bonita de rezarmos a São José a partir dos grandes momentos de dor. Exatamente, a partir dos momentos que os Evangelhos e que a tradição nos legam, que são os momentos críticos da vida de São José no plano da história da salvação. Sim. As alegrias que ele teve e as tristezas que ele teve, no fundo, tudo o que ele não conseguiu aparentemente entender e tudo o que foi glorificado e salvífico na sua vida. Esse cordão é um cordão que, a partir do século XVIII, já numa outra cidade como Verona, em Itália, noutro país, portanto, começou a democratizar-se totalmente. E hoje, na América Latina, no Brasil e também no México, na Colômbia, no Peru, há uma série de países que são muito devotos do cordão de São José. Que interessante. Porque nesses países também há a congregação dos padres josefinos. E os padres josefinos, é muito engraçado que estão a nascer fraternidades contemporâneas no seio da Igreja. E contemporâneas, digo, muito recentes, 40 anos, 30 anos, começaram a nascer dedicadas a São José. Que bonito. A França tem sido um desses países. Que interessante. E essa devoção que falou das dores de São José, das alegrias e das dores, foi criada pelos franciscanos no século XIV? Exatamente, foi criada pelos franciscanos, sim, porque foi quando, no século XIV, foi quando nós começámos a ter um corpo relativamente consistente, devocional. Sim. Não é? E a exegese bíblica aí ajudava muito a que se concentrasse nos grandes momentos da exegese bíblica. E, portanto, era mais fácil os fiéis entenderem os silêncios de José, arrumando nos factos históricos, não é, da sua vida. E daí nasceram as alegrias. Exatamente, as alegrias e as tristezas. Outro aspecto que não foi abordado no nosso programa foi a questão dos ícones. Quais os principais atributos iconográficos? Bom, São José aparece sempre com uma túnica. Sim. Não é? Mas isso tem a ver com uma iconografia do seu tempo, da moda do seu tempo. Aparece-nos sempre, ou quase sempre, com barba. A barba aqui pode ser muito atual, mas todos os judeus do seu tempo tinham barba. E, portanto, no fundo é um atributo de um homem do tempo. Sim. Com o lírio, não é? Que é o símbolo da virgindade, e há uma história muito interessante, as flores do lírio, porque quando Nossa Senhora é apresentada, há uma tradição, sobretudo nos proto-evangelhos, há narrativas muito interessantes sobre isto, quando Nossa Senhora se apresenta no templo, uma série de candidatos colocou, entre eles São José, colocou os seus lírios no chão. Sim. E São José foi escolhido porque foram os únicos lírios, foi o único lírio que floresceu naquele momento. Por isso, geralmente, aqui a capa do livro, a minha opção desta foi muito por causa do lírio. Sim. Em flor. Não é? Portanto, o lírio também. E são fundamentalmente estes. Depois, São José tem um papel na história da arte interessante, que, tal como a sua própria história, começou por ser muito insignificante, não é? São José, na arte, aparecia sempre no seio da Sagrada Família, nunca tinha uma identidade autónoma, própria, não é? Só no Renascimento é que os grandes pintores começaram a autonomizar São José e começaram a pintar São José, um homem mais novo. Portanto, quando, no fundo,
a própria exegese e a própria devoção começa a ter um corpo consistente. Sim. E o retrato cultural também começa a acompanhar esse corpo teologal. E quando São José começa a ser autónomo e autonomizar-se, ele começa a ser, é muito interessante, porque ele começa a ser pintado mais jovem, começa a ser pintado já não de uma forma frágil. Sim. Começa a ser, olha-se para São José e percebe-se que ele é um homem robusto, com força, onde os atributos do trabalho são depois muito subliminarmente tratados. Isso é muito interessante na história da arte, muito interessante ver. Foi uma das coisas que eu gostei muito de ter trabalhado. Fale-nos de alguns exemplos iconográficos do período paleocristão. No período, quer dizer, um deles é sempre o relevo da barba, sempre. Outro é a flor, Sim. que está representada sempre com, é uma flor, é uma espécie de um pau, não é? E o manto. E o manto. Como tem sido representado também na pintura e na escultura? Assim, ele nunca deixa de ter os seus campos iconográficos, mas há sempre a tentativa do Renascimento atribuir novas imagéticas, novas imagens de São José. Por exemplo, nós aqui em Portugal, há uma coisa muito interessante. José Vadóbitos foi, talvez, dos primeiros pintores, neste caso uma mulher, mas dos primeiros pintores a pintar São José, um homem entre os 20 e os 30 anos. Sim. Por exemplo, ela respeitou a iconografia, portanto, São José tem sempre o seu manto, tem sempre o seu lírio, tem sempre, mas muito robusto, mais jovem. Para a época, José assume algo quase impensável para aquele tempo, a paternidade de Jesus, algo que podemos dizer que é estoico. Peço que fale sobre esta realidade. Do estoicismo. Sim. Sim, olha, levar Maria no meio de um ambiente geográfico hostil, durante não sei quantos quilómetros, para que Jesus pudesse nascer, enfim, como nasceu, porque provavelmente se assim não fosse, teria nascido em circunstâncias muito piores. O silêncio mesmo quando foi humilhado, ou podia ter sido humilhado. Eu acho que a vida toda de José é uma vida estoica. Sim, sim. Porque um homem que naquele tempo concreto tinha, como todos os homens, tinham papéis absolutamente de relevo, decisivos, e eles sim é que eram verdadeiramente os grandes protagonistas da história, não é? José ter aceite retirar-se totalmente da história e deixar que outro construísse a sua história, eu acho que isto é de um estoicismo extraordinário. Ana, o que é que leva uma jornalista, também comunicadora na área digital, a escrever sobre São José? Bom, uma circunstância pessoal, porque faço parte de uma fraternidade, que é a Fraternidade de São José, do Movimento de Comunhão e Libertação, e ao fazer parte dessa fraternidade num ano em que o Papa nos convida a olhar para São José de uma forma especial, senti esse apelo, embora São José me tivesse sempre acompanhado desde o tempo em que partilhei a minha história de vida muito próxima das Carmelitas Descalças. Mas o que me levou foi, no fundo, a descobrir a minha própria vocação e perceber que São José era uma figura-chave do caminho que eu tinha escolhido. Sim. E depois ter aceito o desafio da editora de escrever uma coleção de santos e ter explicado à editora que talvez então devêssemos começar pelo primeiro dos santos, e foi isto. Existem muitos santos que são devotos de São José. Já nos falou aqui de Santa Teresa de Jesus, que essa acho que foi aquela que deu mais a conhecer São José. Fala-nos de outros santos que... Santa Gertrudes, Santa Beatriz, Santa Brigitte também.
São José Maria Escrivá, todos eles tiveram devoção a São José, não todos da mesma maneira, mas todos perceberam o papel absolutamente decisivo. Sim. E todos entregaram a São José, ou pelo menos os grandes, aqueles que nos chegaram, Sim. entregaram Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá tinha uma devoção absolutamente extraordinária a São José. Eu acho que os santos foram, à medida que foram descobrindo São José, foram-nos deixando esse património e deixando uns aos outros. Não é? Não gostaria de destacar um, porque todos eles, à sua maneira, tiveram grandes devoções. Talvez haja uma tradição no Carmelo, no Carmelo, na Ordem dos Carmelitas Descalços, mas, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá foi uma devota. Sim. E nós conhecemos bem a obra dela, não é? Muito recente. Muito recente, muito contemporânea. Mas eu acho que a santidade está muito ligada a São José. E também existe essa devoção porque essas pessoas, esses santos, ou qualquer um de nós, tiveram em algum momento das suas vidas uma experiência decisiva com São José e que os ajudou a avançar no seu caminho. Sem dúvida, isso mesmo. E daí vem a devoção, isso não é? mesmo. Ana, como é que as pessoas podem adquirir aqui o livro de São José? Em qualquer livraria. Em qualquer livraria. Pode-se encontrar na FNAC, podem... Sim, pronto. Na FNAC, na Bertrand. Então, olha, está aqui uma boa aquisição, um bom livro para encerrarmos este ano de São José, mas que não seja só este ano de São José, mas que todos os próximos nós possamos recorrer a ele. Ana, para quem está lá em casa, uma mensagem final, já que o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final a partir de São José? Sim, ou como São José, conheçam São José, rezem São José e descubram São José. E nunca mais a vida será a mesma. E isso é verdade. Ana Paula, muito obrigada. Eu é que agradeço. Pela sua presença, obrigada por ter aceito esse desafio de escrever um livro sobre São José. Agradeço muito ter estado convosco. Muito. E muita força no seu caminho. E assim que está em casa, reza São José, peça a sua intercessão e conheça mais sobre este santo, porque não ler este livro, São José, um pai justo e silencioso. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser, e continuo a acompanhar a nossa programação. Obrigada. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.